Salmo 23. Nós vamos dar uma oportunidade para os irmãos trazerem seus dízimos e ofertas nessa hora. E é minha intenção sempre compartilhar algo. E tudo que nós fazemos tem que ser fruto da nossa fé. Nós temos que mover e fazer algo porque Deus falou conosco. Não é a nossa própria justiça, porque nós não vamos chegar no céu e dizer assim, eu fiz isso, fiz e acontecer. Se a gente fez alguma coisa boa porque Deus de alguma maneira falou com você, você estava atento e acolheu a palavra de Deus e obedeceu. Então é dele, por meio dele, para ele. Então todas as áreas que nós vivemos, nós precisamos estar continuamente expondo a nossa vida diante da presença de Deus e diante dos ensinamentos e da lógica de Deus. Essa é a nossa função. Nós vivemos na luz do Evangelho. Então, é uma bênção nós temos essa oportunidade de, semanalmente, crer em Deus, e essa tem sido a minha maneira de operar nessas últimas semanas, desde esse momento da história que o mundo vive, e crer em Deus para cada semana. Amém? Então, cada semana, o pacote é muito grande. Se a gente quiser carregar o mundo nas costas e o resto das nossas vidas, o que vai acontecer, ele fica muito grande para nós. E é isso que Jesus ensina a fazer. Se basta cada dia o seu mal, não carrega hoje algo que é de amanhã. Nós não temos condições para isso. Essa é a razão porque nós precisamos desenvolver uma vida diária com Deus. Porque cada dia tem algo que nós precisamos carregar, e cada dia nós precisamos da graça de Deus, da instrução, do favor, da unção de Deus para lidar com aquele dia. Então, olha, o pior do cenário seria você não contar com a graça de Deus e acumular um monte de dias. O sobrepeso e o desequilíbrio da nossa vida é o que faz a gente ficar estressado e complicado, é porque você está assumindo uma carga maior do que Deus quer que você carregue e que nós temos condições de carregar, sem a graça de Deus diária. Então nós precisamos estar atentos a não carregar demais, não andeis ansiosos com o dia de amanhã e com o futuro. O que vai acontecer? Amanhã a Deus pertence. Amém? Ele não faz ideia do que vai acontecer amanhã. Deus sabe. Então, o que a palavra de Deus nos ensina? Deus visitou o homem se meteu em muitas encrencas, porque ele achava que podia lidar com a vida. Eu não preciso de Deus. Eu falei, Deus olha e diz assim, eu não preciso de Deus. Em algum momento da nossa caminhada, nós vamos entender, pela prática, que nós precisamos de Deus diariamente. A gente diz, é mais fácil falar do que fazer. A gente diz que a gente depende de Deus diariamente. Nós precisamos chegar à conclusão verdadeira de que nós dependemos de Deus diariamente, dos movimentos de Deus, diariamente, para todas as áreas, sejam grandes ou pequenas. Jamais lide com uma situação, tipo assim, essa aqui eu lido, Deus, não preciso de ti. Jamais lide com uma situação onde você deixa Deus de lado e diz, eu consigo. É o começo do teu afundamento. Se você depende de Deus para tudo, jamais enfrente uma situação dizendo, eu consigo, Deus, deixa comigo, não preciso de ti.
Eu não preciso orar sobre a situação, eu não preciso falar na situação, eu não preciso ouvir a voz de Deus, eu não preciso meditar. Jamais faça isso. Seja coisa pequena, seja coisa grande. Lidar com filhos, finanças, educação, saúde, proteção, decisões da vida. Jamais viva a vida com aquela noção, consciente ou inconsciente, de que você pode lidar com a situação sem Deus sozinho. Se você entende que você depende de Deus, então você vai vigiar e orar e estar conversando com Deus, em comunhão com Ele continuamente. Essa era a lição número 1, se eu puder dizer assim. Não vou afirmar, mas uma das grandes lições iniciais que Deus ensinou ao povo de Israel. Coluna durante o dia de nuvem, coluna de fogo durante a noite, para que Ele possa iluminar o caminho e que vocês possam caminhar de dia e de noite. O que Deus está dizendo? Ele está iniciando uma jornada. Vocês eram escravos. Por que vocês eram escravos? Porque vocês acabaram esquecendo de Deus. Eu vou libertar vocês. Vocês tiveram a experiência do que é estar debaixo de um outro domínio que não o de Deus. Vocês tiveram essa experiência. Então, é o suficiente para nós olharmos a situação do Egito e dizer assim, não existe ninguém nessa terra como nosso Deus. Eu quero viver totalmente sob o domínio e o reino e o governo desse Deus maravilhoso. Dito isso, você toma uma decisão de salvação. Eu quero Deus na minha vida. Passo seguinte, Deus quer impregnar no nosso coração essa realidade. Você precisa de Deus diariamente, continuamente, sempre. Esse é o conceito de vigiar e orar. Significa que você vive todo o teu dia na presença de Deus. É onde nós temos que, como eu disse, fácil falar, difícil implementar. E todos nós estamos indo nessa direção. Mas a verdade é essa. Você tem que chegar num ponto onde você vive continuamente na luz da presença de Deus. Para isso, para o povo de Israel, que ainda não tinha o Espírito Santo deles, Deus diz, eu vou habitar no meio de vocês, eu vou andar com vocês. Numa coluna de nuvem e numa coluna de fogo durante a noite. Então, Deus conosco, viver continuamente. Esse é o conceito. O povo de Israel, a partir de agora, estava começando a viver com o senso da realidade de que o novo governo, o governo de Deus estava ali, e eles viviam na presença de Deus. E eles iam começar a sentir no dia a dia os benefícios de viver sob esse comando. Assim como eles sentiram no dia a dia a dor de viver sob outro comando, seja com aumento de trabalho, seja com dor, seja com sofrimento, seja com tudo mais. Eles agora iam começar a perceber. Mas você precisa andar debaixo desse governo, lembrando que o povo de Israel era obrigado a fazer tudo o que Faraó fazia. Deus nos oferece o reino dele, diz assim, vinde a mim, aprendam de mim, como bom pai que ele é. Coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite, para que vocês possam caminhar durante o dia e durante a noite. O que nós fazemos de dia é importante, o que nós fazemos de noite é importante. Nós temos que romper com essa noção de que nós trabalhamos com Deus e precisamos de Deus em horário de trabalho.
trabalhei, eu preciso pagar as contas, lidar com esses problemas de finanças, resolvi isso, agora é comigo, eu vou descansar. Agora eu faço o que eu quero. Isso é como o mundo faz. Ele serve finanças. Ele trabalha, ele tem esse conceito de horas de trabalho, né? Eu estou trabalhando agora e agora eu estou de folga ou não preciso trabalhar. Quando nós servimos dinheiro, nós lidamos com Deus assim, eu preciso de Deus para resolver meus problemas financeiros, agora eu estou de folga. Amém. E Deus está introduzindo a realidade, que as decisões que você toma à noite são importantes, tanto quanto e o que você faz de noite, de tardezinha, quando você não está em horário de expediente. São tão importantes quanto que vão afetar o teu dia, vão afetar a tua manhã, vão afetar a tua família, vão afetar a tua saúde, vão afetar o teu... Então, o governo de Deus é 24 horas. E isso está estabelecido, e nós olhamos que o governo de Deus é uma coisa ruim. Na verdade, é uma bênção. Vamos dizer, um bom pai que ele vai estar 24 horas contigo para te abençoar. Amém. É uma bênção o governo de Deus. Então, olha o que você tem. Você tem durante o dia e durante a noite. E a Bíblia fala, em paz me deito. E quando eu deito em paz, eu acertei as contas com Deus, eu fiz. E ali ele diz assim, e Deus ministra no meu coração durante a vigília da noite. Deus ministra com sonhos, visões, e Ele ministra no nosso coração, restaura. Aí você acorda a primeira coisa da manhã, graças a Deus, porque as misericórdias do Senhor estão disponíveis. E no final você diz, graças a Deus, porque o Senhor foi fiel nesse dia e me ajudou. Então, Deus implementa essa realidade de nós vivemos, não tem hora de expediente, nem hora happy hour, não tem. Nós vivemos, essa é a transformação que nós precisamos desenvolver, que nós vivemos à luz da presença de Deus. Então, o povo de Israel, e é interessante que o povo de Israel passou por dentro do mar de noite. A grande vitória e livramento ocorreu de noite. E a Bíblia fala assim, que a coluna de fogo passou para entre o povo e o exército. E cegou o exército para que eles não podiam andar e iluminou o território deles para eles poderem passar. A Bíblia diz que na madrugada, no raiar do dia, que a luz apareceu, o povo de Israel, o povo do Egito se viu diante da confusão que estava, o mar voltou, o povo seguiu. Então, de noite, e a Bíblia diz assim, para que vocês possam caminhar, a minha coluna vai ter durante o dia e a noite, para iluminar o caminho de vocês e vocês continuem caminhando. Então, o que pode acontecer? Nós estamos ouvindo a voz de Deus para determinadas situações e não ouvindo para outras. E as coisas afetam umas às outras. Então nós vivemos nessa dimensão. E o desejo de Deus é nos levar a esse ponto onde você não carrega mais do que você consegue, com a medida da graça que Ele tem para aquele dia, que é o esquema do segundo treinamento, maná diário. São 2 treinamentos para nós. É 24 horas na minha presença, eu vou estar iluminando, guardando, e a nuvem e a presença de Deus não só provia alimento, mas proteção, aquecimento, milagres, Deus entre nós. Amém? Deus falou assim, e se vocês andarem nesse sentido, nesse contexto desse meu governo,
eu não vou colocar as enfermidades do Egito que eles tomaram em vocês, porque eu sou o Deus que sara. Ou seja, cura, proteção, provisão estão nesse contexto de nós andarmos na presença de Deus diariamente. E aí Jesus disse, busca o reino, anda com essa dimensão de viver e honrar a Deus. Então, olha só, 24 horas e só o dia. Então, Deus estabeleceu todo o tempo na presença de Deus, não tem hora de fora. Todo o tempo sensível à presença de Deus. 2 lições também básicas para nós. Todo o tempo sensível à presença de Deus e fatiando a nossa vida diariamente. Ou seja, o dia de amanhã trará os seus cuidados. O que ele está dizendo? O dia da manhã vai vir o maná, os seus cuidados. Deus vai trazer o pão de amanhã. Não precisa pegar um monte agora. O dia de amanhã vai trazer os seus cuidados. Então, o que Deus está fazendo? Ele está reajustando o mecanismo da nossa vida. Porque quando nós deixamos Deus de lado, nós começamos a andar ansiosos, trabalhar mais do que necessário, pressão sobre nós, trabalha mais, e todo mundo, colhendo o fruto disso. E Deus está agora reordenando, dando um novo ritmo para a nossa vida, dizendo assim, todo o tempo sensível à minha voz. Presta atenção. E fatia a tua vida nesse ritmo, ou seja, você faz naquele dia o que é possível fazer com a graça que Deus disponibilizou naquele dia. Algumas vezes eu comento a sensação que eu chego em algumas partes do meu dia, eu falei assim, acho que eu esgotei a graça de Deus, lidei com tanta coisa, eu vou... Amém. Qual é a medição? E, meu irmão, é importante isso. Qual é a medição do ritmo da tua vida? Não é o trabalho que você acha que tem que ser feito, é a graça que está disponível para fazer. Mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer, se eu não fizer isso vai atrasar o dia de amanhã, eu tenho que fazer, eu tenho que correr, porque eu estou atrasado, tarará. Você primeiro tem que medir quanto de graça Deus disponibilizou para mim, e aí eu vou encaixar o meu dia. Porque a nossa ansiedade faz, porque eu tenho que viver esse dia, porque amanhã eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu vou ter graça. E Deus diz assim, relaxa, existe graça disponível para você amanhã. Então, qual é o ritmo da nossa vida? Por isso você precisa buscar o reino em primeiro lugar, orar, buscar Deus, porque Deus vai dar a dimensão do quanto de graça, força, energia, coisas que Ele quer avançar, e aí você faz o que Ele está orientando você. Nós não vivemos fruto da emergência e da urgência de coisas que tem que ser feito, de deadlines e prazos. Nós vivemos em cima da graça que Deus disponibilizou para aquele dia. E é um desafio para nós, porque para nós parece, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, e Deus diz assim, a partir de certos momentos da nossa vida e certas tarefas nós estamos fazendo na nossa força. Essa é a medida. E isso vai trazer cansaço, vai trazer retrabalho, vai trazer estresse, vai causar dano. Ou seja, é uma questão de confiar agora. Tem uma nova regra, tem um novo rei no comando. É do jeito de Deus, da maneira de Deus, no tempo de Deus, na lógica de Deus. Nós nos rendemos à supremacia da grandeza, do senhorio, da onipresença, onisciência, capacitação, Criador do céu e da terra. Eu rendo a minha vida ao ritmo do meu Criador. E como eu disse, é mais fácil dizer do que falar. E é por isso que Jesus não anda ansioso quanto ao que comer. Amanhã
o maná vai aparecer. Não anda ansioso com o que você vai comer e vestir. Amanhã o maná vai aparecer. Quando você precisar, ele vai aparecer. Mas eu preciso aproveitar que eu tenho essa oportunidade e adiantar e fazer, porque depois pode ser que não dê. Nós não movemos por tarefas, por necessidades, por pressão, por prazos. Nós vivemos pela graça de Deus e a instrução de Deus. Então, são duas lições importantes. Continuamente na presença de Deus. E antes de iniciar o dia, você busca primeiro o reino de Deus, porque senão você baixa a cabeça e sai, porque você tem que fazer, você tem que pagar contas, você tem que trabalhar, você tem que educar, você tem que levar, você tem que fazer. E aí o que acontece? Nós corremos o risco de vivermos aquele dia na nossa própria força, porque você não sabe o quanto Deus planejou para você. Então, muitas vezes nós usamos certos textos e dizemos, eu vou fazer isso amanhã, depois da manhã eu vou fazer aquilo, eu vou comprar aquilo outro, vou vender, vou estabelecer isso. E ao invés disso, nós devíamos dizer, se o Senhor quiser, não só faremos isso ou aquilo. Então, o que acontece? Você pode fazer planos, coração do homem, mas a direção final é de Deus. Você pode começar o teu dia cheio de planos. Mas dá uma conferida com Deus. Aí Deus vai dizer assim, esse aqui deixa para amanhã, esse aqui nós vamos ver depois, investe nisso hoje, isso aqui. Mas Deus, se eu não fizer isso aqui, é uma oportunidade enorme que eu tenho de fazer. Não, esse. E para isso, para a minha instrução, existe graça, favor, para você viver não na tua força, mas na minha. Faz sentido isso? Nós vivemos a maior parte do nosso tempo na nossa força, nos nossos planos. Então, é um trabalho enorme de transformação para viver agora no ritmo de Deus. Então, olha esse texto que nós estamos lendo aqui. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, é um texto que você diz, esse é um texto que eu vivo, eu creio e eu estou crendo em Deus. Nada vai faltar, pastor. Vai dar tudo certo, eu estou crendo em Deus. Ok? Que nada vai faltar, porque o Senhor é meu pastor. Ele vai me cobrir, Ele vai ser cura para mim, Ele vai ser isso, Ele vai fazer isso. Ok? Mas tem um outro texto que diz, eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Os dois textos têm que andar junto. Provisão, proteção, cura. O Senhor é meu pastor, Ele vai dar, se nós ouvirmos a voz dEle e seguirmos Ele na nuvem. Amém? Então, olha o que Deus está falando. Tem uma nuvem, eu vou andar entre vós, andem comigo. Diariamente eu tenho a porção para vocês. Nada vai faltar sob o meu governo. É isso que Deus está dizendo. Sob o meu governo e as minhas ordens e o meu comando, nada vai faltar. Sob o meu governo, sob o meu comando, sob as minhas ordens, sobre o meu tempo, sobre a minha maneira de fazer as coisas, nada vai faltar. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar. Então, olha como nós fazemos. Você tem esse texto e diz assim, o Senhor é meu pastor, nada faltará. Você começa a exercer fé nessa realidade. Senhor, estou crendo em Ti. Estou crendo em Ti. Então, nós estamos fatiando a nossa vida, porque nós nos vemos semanalmente. Eu não estou
pervertendo o texto, basta cada dia o seu mal, eu estou crendo com os irmãos para a semana. Vocês vivam dia a dia. Mas como nós estamos vendo e crendo e nos vendo semanalmente, é como se nós fizéssemos, o nosso dia fosse a semana. Então, cada vez que nós nos reunimos, nós estamos diante da presença de Deus nesse momento, nesse lugar, para ouvir, Senhor, como Cornélio disse, Senhor, eis aqui estamos na Tua presença para ouvir tudo o que Deus tem ordenado. Porque o que Deus está fazendo, Ele vai ordenar a tua semana, Ele vai te repartir graça e instrução para você ter uma semana próspera e poderosa. Esse é o coração. O que sai de um púlpito, ele não é um estudo aleatório, ele é designado por Deus para alimentar e instruir você para a semana que você vai ter na tua frente. Não faz sentido nenhum Deus instruir os seus líderes, os profetas, com algo aleatório que você não vai aplicar nada essa semana. Tipo assim, é só para conhecimento. E esse é o problema que nós lidamos. Nós queremos só um pouquinho de entretenimento e conhecimento e nós não estamos entendendo que você precisa da voz de Deus para lidar com os problemas que você vai enfrentar. Então, Deus sabe, Deus prepara o coração para a mensagem e a mensagem para o coração. Porque Ele sabe a semana que você vai ter, e aí Ele fala com você algo, e nós temos que dizer, não anda ansioso com a semana que está diante de você, busca o reino em primeiro lugar. O que acontece? Eu preciso, é o que Deus estava instruindo, eu preciso desse governo de Deus diariamente, no caso, semanalmente. Eu preciso acordar cedo de manhã e pegar o meu maná para me sustentar durante o dia, crendo que o meu maná vai ser providenciado para mim no dia seguinte. Então, o que nós estamos fazendo inconscientemente? De manhã cedo, no início da semana, nós estamos dizendo para Deus, eu preciso do meu maná espiritual para me alimentar e a instrução divina para mim viver essa semana. Fora isso, a atitude, nós estamos vivendo na nossa força. Essa é a razão da importância de nos reunirmos semanalmente, de tomarmos a ceia regularmente, de sentarmos na congregação. É exatamente a mesma coisa que o povo de Israel fazia de manhã cedo e pegava de manhã, sob a instrução de Deus, para receber maná do céu. Amém. Pão, Jesus diz, eu sou o verbo de Deus, palavra de Deus, que é graça e instrução para você aplicar. Então, o que nós precisamos fazer é associar o que Deus fala na vida que nós temos na prática da semana. Esse é o trabalho de nós começarmos a montar o nosso esquema de vida diária, de escolhas, de trabalho, de decisões, de entretenimento, o que nós fazemos na nossa vida tem que ser em função do maná que você buscou primeiro o reino de Deus. E Ele então vai, nessa instrução, você vai poder ver, o Senhor é o meu pastor, e o governo de Deus na tua semana, nada vai faltar para você viver essa semana. Amém? E aí o que acontece? Você está crendo em Deus para cura, para proteção, para provisão, para sabedoria, para a instrução de Deus, para lidar com os desafios que você tem. Mas você tomou uma decisão, eu preciso desse maná, eu vou ir a Deus primeiro, busca o reino em primeiro lugar. E todas essas coisas. Então Deus fala assim, não anda ansioso sobre comida, decisão financeira, roupa e tudo mais. Busca o meu reino em primeiro lugar. E nós dizemos, Senhor, eu estou indo na igreja buscando o teu reino. Onde está a minha roupa? Está na voz dele. Que você foi na igreja para buscar alguma coisa, ou você foi na presença de Deus achando que automaticamente ia cair a roupa. Não, está na instrução dele.
As minhas ovelhas percebem, andam comigo, e aí a nuvem vai guiar. Então, olha só, eles comem o maná durante o dia e a nuvem dirige. Você precisa do maná cedo de manhã e a sensibilidade de obedecer à direção de Deus. O Senhor é meu pastor, nada vai faltar. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então existe uma porção de graça para você viver essa semana. De força, de energia, de sabedoria, de instrução sobrenatural. Ele vem de Deus, não é daqui da terra, é de Deus. É de Deus, é do Espírito de Deus em nós. E essa realidade está disponível para nós a cada dia. Com a instrução de Deus, nada vai faltar. Nada vai faltar. Amém? Mas como eu disse, é mais fácil dizer do que praticar. Porque tudo ao nosso redor conspira contra viver essa vida cristã. Tudo contra. É a rapidez, é a urgência, é a distração, é tudo mais. Tudo nos faz dizer, eu não tenho tempo, eu não posso, eu não consigo agora. Tudo conspira contra você andar no Espírito. Então essa é a outra parte. Todo o mundo, a nossa agenda, as nossas carnes, nossos interesses, os nossos desejos, nossa pressão, tudo conspira contra andar no Espírito. Então, você pega tudo isso que eu falei e agora você tem que trabalhar no teu dia, na tua agenda, para ir ajustando tuas prioridades, tuas escalas, teus valores, tuas companhias, teu entretenimento, para que você possa devagarinho transformar a habitualidade ou o horário ou a rotina de um escravo para a rotina de um homem de Deus. Amém. O escravo faz o que os outros mandam. Mas pastor, olha o que os religiosos falaram. Nós não somos escravos de ninguém. Sim. Se você não consegue desligar a televisão para fazer certas coisas, você é escravo da televisão. Amém. Então nós precisamos lidar agora. Nós temos o conceito, a graça e a provisão. Agora é o trabalho de você entender e ter a revelação de que o governo de Deus é melhor do que o governo das trevas. Amém. Deus oferece tudo para nós e agora nós precisamos optar diariamente. Qual é o inimigo que nós temos? A nossa rotina de sempre ter feito coisas opostas a andar no Espírito. Esse é o nosso inimigo. O nosso inimigo está dentro de nós. Nós somos os nossos maiores inimigos. E essa é a razão porque nós precisamos desenvolver essa vida de perdão, arrependimento e transformação. Porque nós fomos treinados numa rotina de escravidão e Deus está nos oferecendo uma rotina de um homem livre, onde o Espírito do Senhor está aí a liberdade. Você se rende agora ao movimento do Espírito. Na sociedade que nós vivemos, falando de coisa prática agora, na sociedade que nós vivemos, com prazos a serem entregues, com, tantas coisas que você tem, é um grande desafio essa transformação de sair da rotina de escravidão para chegar na libertação. E conhecereis a verdade, e você vai sendo liberto. Então, o importante para mim nessa manhã é vocês enxergarem isso e dizerem isso. Nós vivemos numa rotina de escravidão, onde nós não dominamos o nosso tempo. Alguém diz, por várias razões, o que você tem que fazer, a hora que tem que fazer, do jeito que tem que fazer. Mas tem que fazer, tem que entregar, tem um prazo a fazer, você tem que fazer, e você vive, e uma pressão gera outra pressão, aí não dá tempo de buscar Deus, e aí você fica, uma coisa afunda a outra. Então, o que nós precisamos fazer, o diagnóstico correto, que é a administração do nosso dia, das nossas 24 horas, tem que ser reajustados.
Esse é o alvo que nós temos que chegar. De deixarmos de viver uma vida de escravos e darmos a desculpa para Deus que Deus, tu não entende, não dá para fazer. E entendemos o seguinte, é exatamente porque nós somos escravos que nós estamos colhendo certos frutos. E pedir a graça de Deus de sermos indo transformados para ajustar a nossa rotina. E às vezes acontece mudança de emprego, mudança de horário, mudança de atividade, ajuste daqui, tira daqui, mexe daqui, onde você começa, pelo Espírito de Deus, montar uma vida onde você agora pode fazer exatamente o que Deus quer, crendo. E você foi liberto da necessidade, porque nós somos escravos, porque nós precisamos comer. Amém. E eles disseram assim, muito legal, o povo de Israel disse, né? Muito legal. Saímos da escravidão do Egito e não temos o que comer. Melhor éramos ser escravos do Egito, pelo menos tinha comida. Então, o que nos faz manter a nossa vida de escravidão é a insegurança sobre provisão. E o que Deus está oferecendo para nós, eu sou um bom pastor muito melhor do que esse sistema pode dar. Deus pode dar muito mais do que o inimigo quer tirar e fazer acontecer. Eu sou o bom pastor, nada vai faltar. Eu tenho provisão abundante, eu tenho provisão para a tua casa. Amém. Deus prova isso. O que é importante é ajusta o teu dia a dia. Devagarinho. Pastor, mas como é que eu vou fazer? Deus vai te conduzir por esse caminho. Amém. Não é uma coisa radical. Agora eu larguei tudo e vou para o monte orar. Amém. O conceito é, Deus vai te dar comida para aquele dia e a instrução para te levar da rotina de escravidão para a terra que mana leite e mel. Esse é o deserto que nós estamos caminhando. E o povo de Israel, na véspera de entrar no deserto, na terra prometida, viu os desafios de viver e tomar posse dessa terra e disse assim, eu prefiro ser escravo e comer pepino, cebola, pão, alho e tudo mais, do que o trabalho que vai me dar para ser livre. Dá trabalho ser livre no conceito que o mundo nos fala, mas dá 1000 vezes mais trabalho não ser livre. Dá trabalho ser livre. Conquistar a nossa liberdade e nos mantermos livres, dá trabalho. Mas dá 1000 vezes mais trabalho viver uma vida de escravos. Então, essa é a proposta que tem diante de nós. Então, o reino de Deus se achega a nós e diz assim, eu sou o bom pastor, eu vou cuidar de vocês, sob o meu governo vocês têm provisão, sustento, cuidado, tudo que é bom vem do nosso Pai, não anda ansioso, não se estressa, porque Deus tem cuidado de vós, Ele é um bom Pai. E aí, Ele nos diz, as minhas ovelhas que estão debaixo desse governo, ouvem a minha voz. Elas me seguem. Então, toda a beleza e a provisão do reino está na voz de Deus. O que nós temos a tendência de dizer assim? Graças a Deus, eu estou crendo em Deus para um milagre nessa área, desde de família, finança e tudo mais. Se você está crendo no milagre, é porque você está sensível à voz de Deus e está andando sob a voz de Deus. Isso, você está andando pela fé em direção a esse milagre. Então, a minha intenção nessa manhã é refrescar a nossa mente, a nossa instrução desses princípios. Que você pode estar crendo, nós estamos crendo para certos milagres na nossa vida que só Deus pode dar, mas os milagres estão conectados com a sensibilidade que você tem de ouvir a voz de Deus e obedecer diariamente, andar com Ele. Amém?
Então, o Senhor é meu pastor. Quantos podem dizer, o Senhor é meu pastor? E nada me faltará. Cada vez que você ouve esse texto, você diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que está implícito? Você está recebendo, graças a Deus, que Deus me libertou de um império que tudo falta. E está me propondo a bênção de andar sob o governo dele, que nada falta. Para isso, eu tenho que parar de obedecer às leis desse reino e começar a seguir as leis desse reino. E o que acontece é que a nossa carne diz assim, eu sempre fiz assim, mas não faz sentido, quem não trabalha, quem não fizer assim, se eu não fizer isso, nada vai acontecer. Não, tem regras nesse governo aqui, superiores a esse aqui. Deus é a nossa provisão. E Deus vai cuidar de nós. E Deus vai cuidar de você nessa semana. Amém. Presta atenção na voz de Deus. Presta atenção no que Deus está ministrando para você nesse dia, onde você, com o coração, você está no meio de um deserto, não tem comida em lugar nenhum. Só existe comida na casa do pão. Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Essa é a casa que existe alimento. A casa de Deus é o único lugar que existe comida nessa terra. Então, o que você está fazendo? Conscientemente que eu preciso do maná espiritual, da instrução de Deus e da graça de Deus para viver nessa terra, você vai à casa de Deus com esse coração, para agradecer a Deus que você fez parte dessa possibilidade de que você ganhou um ticket para entrar na casa e receber comida, alimento, provisão. E ao mesmo tempo você diz, Senhor, fala, Senhor, porque graça está sendo repartida para mim. E a instrução e a luz para o meu caminho, para viver e tomar as decisões nessa semana, para que, amém, a bênção de Deus e o favor de Deus esteja sobre a minha vida. Faz sentido isso, meus irmãos? Deu para... Olha só. Presença de Deus de manhã e de noite. Maná sob a instrução de Deus. Aqueles que disseram, maná vai. Eu vou dar mais tarde pegar o maná. Não tinha maná, podia. Eu vou pegar duas vezes. Deu bicho. É um treinamento. Amém? Pega demais, dá bicho. Pega de menos, falta. O que o povo está aprendendo? O ritmo de ajustar a tua vida para ser uma vida menos estressada e mais produtiva. Então ele está ajustando. Trabalho enorme para quem ia para os últimos dias antes de sair da terra prometida, do Egito, os caras aumentaram o trabalho deles. Estresse, trabalho. E as pessoas estão trabalhando mais e mais e mais. Mais trabalhando. À medida que a libertação está por acontecer, a pressão aumenta, o trabalho está aumentando mais e o retorno está diminuindo. Mais. E Deus diz assim, ei, eu quero fazer uma obra na vida do meu povo. Amém? Eu sou a provisão, eu sou o bom pastor. E essa lógica tem que ser ajustada. E a minha proposição para os irmãos é a maneira como você vive cada dia é o que Deus quer te ensinar a fazer. Basta cada dia. Então, ao invés de você viver um dia, olhar a tua agenda, botar a mão na cabeça, eu não sei como é que eu vou fazer, eu tenho isso para fazer. Deus me ajuda e vai. Ou você diz, Deus, o que tu tens a dizer? E ele diz assim, eu tenho graça para ti,
para lidar com isso, item 4, item 13, item 2, item 5 vai para frente, depois nós lidamos, isso vai ser amanhã. Ele é o melhor administrador do nosso tempo, melhor de todos. Porque um dos maiores bens que nós temos é o nosso tempo. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que cada dia possa contribuir para um coração sábio, para você amadurecer no ritmo de Deus. E Jesus é o nosso exemplo final, onde ele diz, eu só faço o que eu vejo o Pai fazendo. Ele sincronizou. Então você pega o Egito, no Egito escravo fui, sim, assim, do vil faraó, amém. É vil, o mundo é vil, amém? E esse escravo, esse imperador, esse tirano, ele impõe uma rotina escravizante em você. Jesus é o exemplo de onde Deus quer nos levar. Eu só ando e movo quando o Pai me orienta. E ele diz assim, vinde a mim, vocês estão cansados. Aí ele vivia em paz, ele vivia na alegria, ele vivia na força. O Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para operar, fazer, porque Deus era com ele. Ele vivia nessa noção de maná diário e presença de Deus. Então, o que nós estamos fazendo? Identifica onde você se encontra. E ora a Deus, Deus me leva para esse lugar de paz e de refúgio e de descanso. Onde a minha vida vai produzir mais, com menos esforço, com mais graça. Amém? Então, que Deus os abençoe. E isso é válido em todas as áreas, mas especificamente é onde pega o nosso coração, é na área de finanças, de provisão, de produção, e de que você precisa e tem que fazer. O Senhor é meu pastor, e nada faltará.